E o Senhor disse assim: Veja que o Senhor Deus, já desde aquele tempo, já determinava a salvação, a libertação do homem. Já prometia uma hora, um momento em que o homem seria liberto desta condenação. Mas o tempo se passou, anos se passaram, e o que parecia já ter se esquecido, porque o homem foi expulso do jardim do Éden e a descendência do homem se multiplicou sobre a terra, mas o Senhor não esqueceu da sua promessa. Ele renovou, levantou homens, e poderíamos aqui citar vários. Os patriarcas, por exemplo, Abraão, o Senhor disse: sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Veja que o Senhor já prometia abençoar todas as famílias através daquele homem. E o Senhor foi renovando. O tempo se passou, veio Isaac, e o Senhor disse a mesma coisa. Em um dado momento em que Isaac estava ali na terra, a fome, no momento em que a fome estava apertando, o Senhor disse: não desça para o Egito, fique onde está, porque a tua descendência, assim como eu prometi ao teu pai Abraão, eu te darei esta terra, a tua descendência, a tua semente herdará esta terra. E o tempo se passou, veio Jacó, também a mesma coisa. Em dado momento, quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, ele se deitou em um lugar, inclinou a sua cabeça sobre pedras, e eis que ele teve uma visão, de uma escada, e anjos subiam e desciam. Ele viu lá no topo a visão de Deus, e o Senhor disse a mesma coisa, renovou a mesma promessa que ele havia dito a Abraão e a Isaac: esta terra eu darei a ti e a tua semente, louvado seja o nome do Senhor, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas que esta semente não era outra senão Cristo. Cristo Jesus é essa semente, porque nenhum homem poderia abençoar as famílias da terra, somente um, o Senhor Jesus. Ele é o melhor, é o aprovado por Deus, é o enviado por Deus para abençoar, para trazer a salvação, a libertação da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o tempo passou, veio Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Poderíamos aqui falar de Jó também, que sofreu, perdeu tudo, perdeu as riquezas, perdeu filhos. Mas o que nos chama a atenção é que, em meio a todo esse sofrimento, Jó, ele lança uma expressão que já aponta para o futuro. Veja o que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Já naqueles dias, aquele patriarca apontava para a vida de um libertador, de alguém que viria para trazer vida a esta terra. Mas o tempo passou, e o povo de Israel se multiplicou. Veja que o povo foi escravizado no Egito. Passou 400 anos lá. Parecia que essa promessa havia se esquecido, mas o Senhor não tarda em cumprir a sua palavra. Muitos podem achar que está tardando, mas o Senhor tem um tempo certo para cumprir os seus propósitos na vida de todos aqueles que 400 anos aquele povo estava ali escravizado no Egito. Mas o Senhor levanta um homem chamado Moisés, que através dele o povo de Israel pôde sair do Egito. E muitos poderiam até dizer: esse é o libertador esperado, tão almejado. Mas Moisés, ele deixou bem claro quando ele diz uma expressão muito linda. Veja só o que ele diz: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Guarda essa palavra: a ele ouvireis. Um grande profeta. Veja que Moisés já apontava para um libertador. Mas ainda centenas de anos se passaram, reis se levantaram, profetas, e essa hora tão aguardada não havia chegado.
Observe que os reis daquele povo de Israel, muitos deles se afastaram dos caminhos do Senhor, foram maus diante de Deus. E talvez o povo já havia perdido a esperança de um libertador, mas os profetas sendo usados por Deus, e Isaías é um deles, disse assim, veja, que está escrito em Isaías 9, ele diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz que veio para iluminar o povo, que viria para iluminar o povo, já estava sendo profetizada naqueles dias, através dos profetas, através de Isaías. O Senhor vai renovando. Não tenhas como tardia. As promessas de Deus vai se cumprir. Glória a Deus. E foi passando o tempo, até que aparece João Batista. E a Bíblia fala, né, que a lei e os profetas profetizaram até João. Não poderia mais passar dali. Tinha que ser naquele momento. E eu louvo a Deus porque em dado momento a Bíblia fala que João, em certo momento, viu Jesus passar. Aí ele brada bem alto: eis aqui o Cordeiro de Deus. Finalmente a grande hora estava perto. Louvado seja o nome do Senhor. Estava ali diante dos homens para trazer a libertação. Mas quando João expressa-se dessa maneira, o Senhor Jesus ainda não havia se manifestado publicamente. Não havia ainda iniciado o seu ministério. Somente os seus discípulos, né, os discípulos de João, é que o conheciam, estavam a conhecê-lo. Até que essa festa é uma festa que o Senhor Jesus é convidado para uma festa de casamento lá em Caná da Galileia. Aí falta o vinho. Veja só, acabou o vinho. O vinho acabou. Que vexame, né? Que vexame, que embaraço. Mas às vezes a gente não sabe, né? O trabalhar de Deus, Ele nos surpreende. O que tu vês agora, né? Não entendes, pode não entender o que estás passando, mas entenderás depois. Louvado seja o nome do Senhor. E Maria vai e diz assim aos empregados: fazei tudo o que Ele vos disser. Fazei tudo. O que eu acho interessante, meus amados irmãos, nessa expressão, né, é que Deus, Ele não precisa do homem, não depende do homem para operar milagres, para executar os seus propósitos, depende. Mas o que eu acho interessante aqui, né, nessa expressão, fazei tudo que Ele vos disser, é que Ele muitas vezes nos envolve no processo, né? Para quê? Para aumentar a nossa fé, para mostrar o quanto Ele é grande na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E veja só, meus irmãos, aqueles empregados, eles atenderam a ordem. O Senhor disse: vai ali, enche aquelas talhas, aquelas 6 talhas, haviam ali 6 talhas de pedra. Lembra aquelas formas, né, que a gente tinha antigamente em casa? Era feita de barro, né? Aqui eram talhas de pedra. E essas talhas cabiam mais ou menos entre 80 a 120 litros de água. E o Senhor disse: vai, enche essas talhas de água. E eles foram encher. Imagine só, se passou na mente daqueles empregados: encher com água? O que você vai fazer com essa água? Mas eles atenderam a ordem de Deus. Se Deus está mandando, se o Senhor está mandando, faça. Você pode não estar entendendo, mas faça, porque Ele é grande, Ele sabe o que está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. E eles foram, não sei
ou o que se estava passando no coração daqueles empregados. Eles foram. O Senhor Jesus vai, enche e leva ao mestre-sala para que ele possa provar. E assim eles fizeram. Aí vai o mestre-sala e prova, né? Prova o vinho. E ele experimenta. Ele diz assim: manda chamar o noivo. Aí o noivo vem. Como é que pode um negócio desse? O melhor vinho se deixou para o final. O melhor vinho. Porque o costume é servir o melhor vinho. E os de menor qualidade se deixa para depois, quando todo mundo já está farto. Mas você deixou o melhor vinho para o final. O Senhor faz coisas grandes, né? Glória a Deus. O Senhor nos surpreende. Eu não entendo nada de vinho, mas eu me arrisco a dizer que desde em todo o tempo da história da humanidade, nenhum ser humano experimentou um vinho de melhor qualidade do que naqueles dias. Louvado seja Deus. Aqueles homens foram privilegiados, tiveram a oportunidade de experimentar o melhor vinho da vida deles. Glória a Deus. E assim, meus amados irmãos, o Senhor, diz o texto, que Ele manifesta a sua glória. O povo passa a conhecer alguém diferente, alguém notório, que faz coisas extraordinárias. Esse homem que está aí na mente daqueles empregados, que eles mesmos foram testemunhas, colocaram água ali nas talhas, agora eles estavam vendo um milagre acontecer. Esse homem é diferente. Glória a Deus. Esse homem é diferente. Esse homem, então a Bíblia diz que muitos passaram a crer em Jesus. E a Bíblia fala que esse foi o primeiro sinal operado por ele. Mas ainda era preciso ratificar o seu ministério. O Senhor Jesus passa então a se manifestar publicamente. O seu ministério inicia, mas havia um momento que era necessário ratificar através das Escrituras, confirmar. Isso aconteceu. Em dado momento, lá na Galileia, na cidade de Nazaré, mais precisamente, o Senhor entra numa sinagoga e ele levantou-se para ler. E ele abriu o livro e ele achou ali uma expressão. Ele justamente foi uma expressão que se encontra no profeta Isaías e que tinha tudo a ver com aquele momento. E ele diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E todos ficaram com os olhos fitos nele, esperando o que ele iria dizer acerca daquela passagem que ele leu. E sabe o que ele diz? Hoje se cumpriu esta profecia em vossos ouvidos. Glória a Deus. Hoje se cumpriu, a grande hora chegou, o grande momento aguardado, que viria a dar libertação aos homens, libertá-los do pecado, estava ali sendo executado, realizado através de Cristo Jesus. Momento tão aguardado desde os tempos do Antigo Testamento, através do próprio Deus, através dos patriarcas, através dos profetas, agora estava ali sendo realizado através do Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus.
Foi para isso que ele veio. Ele veio para trazer libertação, ele veio para trazer a cura, ele veio para perdoar os pecados, e foi isso que ele fez durante todo o seu ministério na terra. Ele curou, ele salvou, ele deu vista aos cegos, ele fez morto ressuscitar. E a Bíblia nos fala que esta hora ainda não se encerrou. O Senhor morreu, é verdade, mas ele ressuscitou. E ele foi assunto aos céus. Mas ele disse antes de subir: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. O Espírito Santo está sobre sua igreja. O Espírito Santo está operando sobre o seu povo nestes dias, fazendo as mesmas obras que o Senhor fazia naqueles dias. O ministério ainda continua. A mensagem continua ainda sendo anunciada desde aqueles dias em que Jesus iniciou o seu ministério até os nossos dias. Chegou aqui em Carpina e muitos têm sido alcançados por essa mensagem. Muitos têm sido libertos, vidas têm sido restauradas. Glória a Deus. Hoje você está aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus, esta hora ainda está em execução. Glória a Deus, ela não se findou ainda. A mensagem ainda continua de pé, sendo ecoada aos quatro cantos desta terra. Porque a Bíblia fala que é o poder de Deus e nenhum outro há salvação, senão através do Senhor e Salvador Jesus. E como eu disse, esta hora está ainda em execução. E foi dito, àqueles empregados: fazei tudo o que ele vos disser. E o Senhor espera que os homens façam também algo para que este grande milagre aconteça, que é a salvação. É o melhor milagre, é a maior bênção que um homem pode receber. O Senhor Jesus espera que os homens façam algo. E eu aqui relacionei 3 coisas, não vai dar tempo de relacionar, mas a primeira é especial, que os homens precisam fazer, é ouvir. Ouvir, irmão? Sim, ouvir. Por que ouvir? Porque a fé vem pelo ouvir. Glória a Deus. Está escrito lá em Romanos, A fé vem pelo ouvir. Que os homens possam abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração. E ouvir é abrir o coração para Deus. Por que vocês acham que o Senhor fez tanta questão quando ele foi visitar a Marta e Maria? Lembram dessa história? E a Bíblia nos fala que Maria, ela se jogou aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Tanto que Marta, ela foi a Jesus, disse: como é que o Senhor não te importas de permitir que Maria me deixe servir só? Sabe o que o Senhor disse? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, que é ouvir a mensagem do Evangelho, porque essa mensagem ela traz libertação, essa mensagem ela traz regeneração, essa mensagem ela traz paz e comunhão com Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que os homens possam abrir a porta do seu coração nesta noite, para que a mensagem ela possa adentrar em sua vida e possa fazer uma mudança extraordinária. Mas é preciso que você se predisponha, se disponha a isso. Há uma expressão muito linda na palavra de Deus que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você precisa dar ouvido à voz de Deus nesta noite. Você precisa dar uma chance para que o Senhor possa regenerar a tua vida. Hoje estamos vivendo dias, e já foi naqueles dias passados, que muitas pessoas não dão ouvido à voz de Deus. Veja que o Senhor, ele se deparava com pessoas, e mais precisamente os líderes, aqueles líderes religiosos,
que se opunham à sua mensagem, porque o seu coração, o coração daqueles estava cheio de amargura, de rancor, de ódio. Por isso que muitas vezes o Senhor falava por parábolas, até para que se cumprisse uma profecia, o profeta Isaías, né? Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração daquele povo estava cheio de rancor, de ódio, eram maus. Observe que João Batista até rasgava o verbo, raça de víboras. Mas que teu coração esteja aberto para o Senhor nesta noite, e que Ele possa entrar na tua vida. Se há alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite, e que ouviu a mensagem do Evangelho, e essa mensagem não é outra, senão que Cristo Jesus veio para te salvar, para te libertar. Ele morreu na cruz para te dar a salvação, para te livrar da condenação em razão do pecado. A humanidade toda estava condenada, mas o Senhor enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém para Jesus nesta noite, que entendeu a mensagem do Evangelho, entendeu essa mensagem e quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a tua mão e vem para Jesus nesta noite, para que Ele possa então fazer uma grande obra na tua vida. Olha, restam poucos minutos, mas eu vou dizer, essa hora ainda está em execução, mas ela vai se encerrar um dia, vai sim. Isso eu te digo não, é a palavra de Deus que diz. Assim diz a palavra do Senhor, o próprio mestre falou isso. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Nos dias de Noé, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, não se preocupavam, viviam pecando, transgredindo a vontade de Deus. Enquanto isso, Moisés estava lá construindo a arca. Mas chegou o momento em que Noé e sua família entram, e o Senhor Deus então fecha a porta da arca. Uma copiosa chuva caiu, começou a encher a terra, e aqueles homens arregalaram os seus olhos. Quem sabe correram para poder entrar na arca, mas já era tarde demais, porque a Bíblia fala que o Senhor fechou a porta por fora. Nem o próprio Noé, se ele quisesse, ele poderia mais abrir. Esta hora ainda está em execução. A mensagem ainda está ecoando, é o tempo da graça, é a dispensação da graça de Deus, o favor de Deus, para que os homens se salvem, escapem desta geração perversa, dessa geração corrompida. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele fará grandes coisas na tua vida. Que Deus nos abençoe. Venha desfrutar desta hora. Esta é a hora. Talvez não aconteça novamente esta hora.